São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Bom dia a todos. Louvado seja o santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje será um dia profético, as pregações serão de denúncia, nós mexeremos com o inferno. E Satanás, já sabendo disso por antecedência, fez de tudo para que esse encontro tivesse problemas. Porque a palavra diz no livro do Provérbios, no capítulo 29, no versículo 18: aonde não há o profeta, o povo vive sem freios. E é horripilante para Satanás quando uma pessoa consagrada a Deus se submete ao magistério da igreja e da boca dela escorre a verdade. Porque a Bíblia diz em João 8,32 que conhecereis a verdade vos libertará. E por causa disso, nas pregações proféticas, Satanás pega pessoas que estão desprevenidas para tirar a atenção, para ficar conversando com conversas paralelas, andando de um lado para o outro, para tirar a atenção do pregador, para que da boca dele não escorra a verdade. Por favor, tenha educação, tenha princípios católicos nesta pregação, de prestar atenção e se alimentar daquilo que Deus vai estar falando conosco nesta manhã. Eu quero cumprimentar a banda Frutos de Medjugorje, dizendo que eu estou muito alegre de estar com vocês. A primeira missão que eu fiz de avião, há 7 anos atrás, no Rio de Janeiro, eu fui pregar um evento lá com o Eugênio Jorge. Os irmãos estavam presentes e nós nos encontramos novamente. Fico feliz de estar com vocês. Deus abençoe ricamente o ministério, a família, a espiritualidade e cuide das vossas necessidades. É um prazer tê-lo conosco. E gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo no livro do Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 6. Livro do Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 6. Livro do Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 6. Quem achou, diga um amém bem bonito de católico. E diz assim o texto: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estas são para nós as palavras da nossa salvação. Aplauda como católico também a palavra de Deus. O Espírito Santo se comunica com a igreja, e esta é a confiança do magistério, que Deus fala com a igreja por diversas maneiras. E Deus vai falar conosco hoje através de uma visão de um santo chamado São João Bosco, que era um homem que amava Jesus Cristo de uma maneira incomum, que servia a igreja com uma fidelidade edificante e que dizia uma frase belíssima: Deus nos colocou no mundo para os outros. Um homem cuja vida dele foi um serviço magnífico de amor a Deus, de amor à igreja e ao próximo. E quando uma pessoa ama com reta intenção, desta maneira, Deus faz maravilhas estrondosas na vida dela. E Dom Bosco foi um homem que teve a graça de ter visões espirituais que servem para instruir a igreja na luta dos cristãos no final dos tempos. São João Bosco estava dormindo e teve um sonho que num grande mar ele viu uma grande barca, um grande barco enorme. Enquanto este barco caminhava sobre este mar, o mar começou a ficar enfurecido. E a fúria do mar era tamanha que começou a vir contra esta barca e bater contra ela. E acabou acontecendo que foi enfraquecendo a barca, a água começou a entrar, o casco da barca começou a despedaçar, e ela começou a ficar fragilizada e começou a perder a força de navegação e sucumbir, afundar no mar. Quando esta barca estava afundando no mar, 2 colunas, uma à direita e outra à esquerda, do extremo ao outro, aparece nesta barca
e dá uma força de sustentação que permite que ela não afunde neste mar. E Dom Bosco, depois de ver essas duas colunas, vê o marinheiro, vamos dizer assim, o comandante guiando. Nessas duas colunas, na primeira que ele viu, estava Jesus sacramentado no ostensório. Embaixo desta coluna, onde estava Jesus na Eucaristia, estava escrito: salvação dos que creem. O que estava escrito debaixo da primeira coluna? Na outra coluna estava a imagem da Virgem Maria. E embaixo da Virgem Maria estava escrito: auxiliadora dos cristãos. O que estava escrito na outra coluna? No leme, guiando a igreja, estava a pessoa do Papa, na época Pio IX. E depois que Dom Bosco viu se erguendo a coluna e o comandante, a barca ficou toda fuzilada, toda arrebentada, mas não naufragou. Depois Dom Bosco recebe a interpretação do sonho pelo Espírito Santo e diz: o mar é o mundo, a barca é a igreja que caminha sobre o mundo. As ondas furiosas são os ataques de Satanás, que querem acabar com a igreja católica, liberando sobre ela a perseguição, as heresias, eu vou explicar, o pecado interno dos filhos da igreja, as calúnias contra a igreja, difamações, toda ordem de perseguição satânica contra a igreja. E para que a igreja se sustentasse nesse tempo de luta tremendo que ela iria passar, porque sempre passa, mas vai ter uma intensidade maior no final dos tempos, é necessário que se tenha uma vida eucarística, uma devoção a Nossa Senhora e obediência filial à pessoa do Papa. Queridos, o maior ódio de Satanás na face da terra é contra a igreja, porque a igreja prolonga os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, e ela guarda pela sua tradição e pelo seu magistério a palavra da verdade sem adulterá-la, porque São Jerônimo nos ensina: a fé romana é inacessível ao erro. E a Bíblia diz em Mateus 24:35: céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus diz em João 6,68: a quem iremos nós? Pedro disse a Jesus: tu tens palavra de vida eterna. E esta palavra de vida eterna é guardada pelo depósito da tradição da igreja. E esta palavra é o que ensina o cristão católico seguir o evangelho pelo caminho da porta estreita, abdicando do pecado, dos prazeres do mundo, crucificando a carne, aprendendo a sã doutrina da salvação, para poder no dia do julgamento ser recepcionado na glória eterna. E a guardiã desta verdade é a igreja católica. E como a Bíblia diz em João 10:10, que o demônio veio para roubar, matar e destruir. E como ser inteligentíssimo, ele sabe que a doutrina é guarda fielzíssima da palavra do Senhor e dos mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso ele tem lutado para destruir com a igreja católica, principalmente por uma razão: é somente pela igreja católica, somente pela igreja católica que você vai conseguir a salvação da sua alma. E a luta do demônio é para levar eu e você ao inferno. Sobre isso é esclarecedor o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 846. Primeira coisa que eu quero te perguntar: para que o homem nasce? Dom Rafael, um bispo de Nova Friburgo, do Rio de Janeiro, ele diz: o homem nasce para morrer. Isso é uma verdade que nós nunca conseguiremos fugir dela.
O homem nasce para morrer. E a única maneira de você morrer e alcançar a glória eterna é por meio da igreja. Escuta isso. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 846. Fora da igreja não há salvação. Eu estou escutando muitas vozes paralelas, eu peço um silêncio aqui nesse lugar, por favor. Como entender esta afirmação com frequência repetida pelos padres da igreja? Formulada de maneira positiva, ela significa que toda a salvação vem de Cristo cabeça por meio da igreja, que é o seu corpo. Apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, nós temos que entender uma coisa. A Igreja Católica, ela tem 3 pilares: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrada Magistério. Os protestantes só têm as Sagradas Escrituras. Por isso que eles interpretam a Bíblia de maneira subjetiva e leem a Bíblia e tiram as conclusões que querem. Nas seitas protestantes há 150 interpretações. Na palavra de Mateus 26, tomai e comei, isto é o meu corpo. Não há 150 verdades sobre esse versículo, há uma só. E quem interpreta a Sagrada Escritura é a tradição e o magistério. E o catecismo diz: apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o Concílio Vaticano II ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se nos torna presente em seu corpo, que é a igreja. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo como que por uma porta. Por isso, não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, e apesar disso, não quiserem nela entrar ou perseverar. Irmãos, é uma desgraça quando um católico não conhece os novíssimos. É um prejuízo para a alma de um católico quando ele desconhece as verdades após a morte. Seria matéria de confissão perguntar ao católico sobre céu, inferno e purgatório, e ele não dá respostas fecundas e concretas sobre esta verdade. Porque Santo Agostinho disse que o homem só é capaz de lutar pela santidade nesta vida se ele tiver a convicção da glória eterna. E a teologia da libertação, as falsas doutrinas que entraram dentro da Igreja Católica, conseguiram roubar essa verdade dos católicos. E nós temos dentro da igreja uma geração que não pensa em vida eterna, que não peleja pela sua salvação, e que por isso vive imoralmente os mais horrendos pecados dentro da igreja. Perderam o temor de Deus e acha que inferno é uma coisa que se pinta num quadro, que é um lugar quente, onde você vai viver no inferno o pecado que você viveu na sua terra. E muitos dizem que a misericórdia de Deus é tão grande, como o padre Juarez de Castro do Sagrado Coração, que disse no programa da Cátia, não sei se é na Rede TV ou na Record, que Deus é muito misericordioso e não permitiria que ninguém fosse ao inferno. Heresia de Satanás. Jesus Cristo diz 18 vezes sobre o inferno. Nossa Senhora em Fátima apareceu em 1917 e diz: olha onde voa a alma dos pobres pecadores, para 3 crianças, e mostrou a humanidade caindo no inferno. E por meio disso a igreja quer nos livrar de para lá. E como que a igreja faz para acontecer isso? Pelo ensino da doutrina, pelo ensino do magistério, que nos ensina o caminho da verdade para nós seguirmos. E o que aconteceu? Satanás, sabendo dessas verdades, deu um jeito de destruir a doutrina católica no interior da igreja. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4,3: porque virá tempos em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação,
levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajuntarão mestre para si. Paulo está denunciando algo de muito grave. Chegará um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. E aí nós caímos na ditadura do relativismo, tão condenada para o Papa Bento XVI, que diz: a fé católica não é como você entrar no supermercado, que você escolhe na prateleira aquilo que você quer. Hoje você vai no mercado, se você quiser comprar o achocolatado da marca que você quer, você compra o leite, o arroz. Você decide como consumidor aquilo que você vai pegar, diz o Papa. Mas na Igreja Católica não tem essa de inventar doutrina. A doutrina da igreja é perene, imutável e requer obediência pela salvação das nossas almas. Mas o que há hoje? Uma contestação ao magistério. O Papa fala, as pessoas não concordam. Eu concordo com esse mandamento, mas eu não concordo com o mandamento de viver a castidade. Esse negócio de que se faltar a missa é pecado mortal é relativo, porque Deus me ama. Se eu estou em pecado grave, mortal, e eu estou lá na missa, Jesus pede para mim comungar, eu vou, comungo e me confesso depois. As pessoas vivem isso. E São José Maria Escrivá comentou esse trecho que eu acabei de ler, colocando que isso seria um tempo de provação para a Igreja Católica, e olha o que ele diz: eu não saberia dizer quantas vezes se cumpriram essas palavras proféticas do apóstolo Paulo, mas só um cego deixaria de ver como atualmente se vem verificando quase a lei. Ele agora começa a explicar: rejeita-se a doutrina dos mandamentos da lei de Deus e da igreja. Quantas vezes que você já chegou para um sacerdote e diz: padre, eu pequei contra o primeiro mandamento, eu não amei a Deus acima de todas as coisas. Quantas vezes que nós confessamos o nosso pecado, que nós mentimos que é pecado mortal? Quantas vezes que nós confessamos que nós julgamos que é pecado mortal, está nos mandamentos? Quantas vezes que você já escutou pregação moral ensinando os 10 mandamentos, que sempre foi a tônica dos santos? O catecismo da Igreja Católica guarda mais de 200 páginas para ensinar os mandamentos. O primeiro catecismo cristão da Igreja Católica, escrito por Santo Tomás de Aquino, ensina os mandamentos. E quando as pessoas vão confessar, nem exame de consciência sabe fazer, porque o exame de consciência se faz em cima dos 10 mandamentos. E sai do confessionário lampuzado pelo sangue do pecado, porque não conhece mandamento, não conhecendo o mandamento, não leva a um verdadeiro contrição, sai sem arrependimento e continua com a vida iníqua, depravada, maliciosa. E a palavra diz em 1 João 3,8: aquele que peca é do demônio. E as pessoas têm andado enganado, porque a sã doutrina da igreja desapareceu dos altares, e até muitos sacerdotes não conhecem a moral da igreja e têm falado mentira para o povo dentro da própria igreja. Olha que coisa assustadora que eu tive que viver numa diocese. Aquilo eu fiquei abismado. Infelizmente mesmo, na diocese de Arapiraca, aconteceu um fato que filmaram sacerdotes tendo relações homossexuais e passaram no Conexão República. Foi uma vergonha para a igreja do Brasil. Isso chegou no Vaticano. Pessoas foram afastadas da igreja. Eu conheço os garotos que foram abusados sexualmente. Eu fui em Arapiraca investigar o caso. A coisa é muito pior do que nós imaginamos. E foi a CPI para verificar esse caso de pedofilia, de abuso sexual. E o Papa Bento XVI disse na Praça de São Pedro: se você souber no clero da Igreja Católica se está havendo abuso sexual, não denuncia ao bispo, vai na polícia, porque bispo vai remover o padre de paróquia, vai na polícia, porque lugar de padre pedófilo é na cadeia. Papa Bento XVI, eu estou com a costa quente aqui agora, eu estou obedecendo o sumo pontífice, eu estou junto com o Papa, obedecendo a palavra do Papa e dando um recado do magistério. Isso tem que estar com o Papa. E aconteceu que houve essas denúncias e foi mostrado no telão, diante da população de Arapiraca, infelizmente, o pecado de alguns sacerdotes. Porque hoje você vai ter a oportunidade de conhecer um sacerdote santo aqui, e você vai ver o que é um sacerdote segundo o coração de Deus na igreja e aquilo que o Papa espera do clero. Porque Santo Agostinho diz que o clero
que a igreja católica, o espelho da igreja é o clero. Eu não estou denunciando, você vai entender onde eu quero chegar. E depois que passou todo esse período, esse sacerdote que foi denunciado, ele era considerado como santo na cidade dele. Tinha imagem com o nome dele, tinha escola com o nome dele, tinha casa de instituição com o nome dele. E depois dessa denúncia, as pessoas da cidade que eram beneficiadas por esse sacerdote e que o seguiam, diziam assim para o povo: o que tem? É uma opção sexual do padre. Se ele quer ser homossexual, respeite a opção sexual do padre. Porque Jesus diz na Bíblia: ninguém te condenou e eu também não te condeno. Sabe o que é isso? A perda da consciência moral dos católicos. Não sabem mais distinguir entre a mão direita e entre a mão esquerda. Não leem a Bíblia, são preguiçosos, não leem livros santos, vivem vida dupla, não sabem mais o que é oração, são viciados em novelas pornográficas. A tua vida está arrebentada, você vem na igreja pedir a graça para Deus e deixa o demônio vomitar dentro do seu lar essas novelas satânicas, prostituída, imoral, com conceito anticristãos que adultera a palavra de Deus. Você tem que tomar vergonha na sua cara, católico. Você tem que se converter. Não tenho tempo para Deus, a minha vida é muito corrida, eu tenho pouco tempo para oração. Escuta isso, meu irmão. Tempo é questão de prioridade. Você tem 24 horas e você é o Senhor do seu tempo. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, não é em segundo, nem em terceiro, nem em quarto. A Bíblia diz: se você ama o teu pai e a sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. A Bíblia diz: se você ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você ama o seu namorado, o seu esposo, a Bíblia diz em Mateus 6,21: aonde está o teu coração, está o teu tesouro. E a luta dos cristãos no tempo final está relacionado a buscar a doutrina da igreja, porque Satanás quer confundir você com a heresia. Os livros best-seller hoje são livros que têm palavras açucaradas. Tem pregador que fala tanta baboseira, e a pregação é tão doce que chega da diabetes. As pessoas acham bonito, aplaudem, mas não converte. Fica lançando livro, e que fica assim na capinha, e que eu não sei o que é lá, e que fica todo produzido, bonitão, gostosão, e que eu quero aplauso, e a doutrina católica sendo mutilada, os princípios da igreja sendo violados, o Papa sendo desobedecido, celebrando a Eucaristia de qualquer jeito. Tem paz que não celebra até missa de domingo. Por quê? Porque eu tenho que ter tempo para fazer show. A igreja está sendo destruída. E a palavra diz em Provérbios 28:5: os homens maus não compreendem o que é justo, os que buscam o Senhor tudo entendem. Os que buscam o Senhor têm discernimento. O Espírito Santo fala na alma. Ela consegue ter um discernimento da luta espiritual que enfrentamos, e por isso ela vive em sentido de alerta, porque Paulo diz que os tempos são maus, a doutrina está sendo mutilada, rejeitaram os mandamentos da lei de Deus, não se ensina mais a palavra. Eu fui fazer um curso de teologia na igreja, perto de casa, e a professora dizia: Moisés não recebeu os 10 mandamentos de Deus. Isso é linguagem figurativa. Ele era um homem muito inteligente, porque no Egito ele fez uma cirurgia no cérebro, e o intelecto dele era bastardo, e ele recebeu isso dele mesmo. Só que para o povo ter fé em Deus, foi o agiógrafo e colocou na Bíblia que ele recebeu o mandamento de Deus, falando que o demônio não existe, que masturbação não é pecado, que o jovem precisa transar, porque senão ele fica com a bolsa escrotal cheia, e o cérebro dele fica perturbado. E eu cheguei para a professora e disse: não é isso que diz Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, os outros santos. Eu contestei ela, e ela disse: esses santos são do passado. Você é muito ligado à patrologia. Nós estamos num tempo diferente. Eu falei: nós estamos num tempo diferente, professora. Mas Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e por toda a eternidade. Por isso a palavra dele é irrevogável, a doutrina é perene e imutável. E é costume
programa de Luciana Gimenez. E padres da Igreja Católica, religiosos da Igreja Católica, é comum estar em paróquia pessoas que ensinam essas heresias, que são porta-voz de Satanás para enganar o povo pela mentira e arrastar ao inferno. E quando você vai pregar, você fala a verdade, você paga o preço do açoite, do chicote nas suas costas. Se você subir hoje numa mídia católica e eu me atrever a fazer isso que eu fiz aqui agora, nisso dessa pregação, eles me tiram do ar e não deixam nunca mais eu falar, porque as grandes televisões católicas se venderam, fizeram aliança política, venderam a alma ao diabo, venderam a alma ao demônio, porque em vez de estudar o mandamento da lei de Deus, ficou possuída pelo dinheiro, perdeu o carisma, perdeu o primeiro amor, esqueceu da martiria, esqueceu de Mateus 10:38, aquele que não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Estão se perdendo, o demônio está acabando com as pessoas, está acabando com a igreja no Brasil. É pavoroso ver a doutrina da igreja. Você chega em livrarias católicas, os livros mais infernais e satânicos estão expostos na entrada. Filosofia marxista, comunista, relativista, imoral. Nietzsche, Kant, Freud, os filósofos e psicólogos que mais foram porta-voz do ateísmo, é o que mais vende nessas livrarias. Livros de santos quase não são mais editados, e as obras importantes da igreja ficam guardadas no armário. Porque não dá dinheiro, porque não gera lucro, porque a doutrina da igreja é muito radical, porque é pesado ser católico hoje. E a Bíblia diz em Oséias 4:6, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Você sabia que a ignorância é pecado? A ignorância é gerada pela falta de busca, de católicos acomodados, que só querem encontro de cura e libertação, porque são egoístas e preocupados somente com seus interesses. Eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero ter dinheiro, eu quero que a minha vida seja abençoada. Eu não estou dizendo que você não tem que ser curado, porque Jesus morreu na cruz para te abundar de cura. Ele pode abençoar a sua vida, mas eu acho um milagre estar no encontro com o título desse, a luta dos cristãos no final dos tempos e o triunfo do Imaculado Coração de Maria, e ter tanta gente assim como vocês. Eu me alegro porque aqui Nossa Senhora formará um exército que vai pisar a cabeça de Satanás e ver o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Tergivera-se o conteúdo das bem-aventuranças, dando-lhes um significado político, social, e quem se esforça por ser manso e humilde de coração é tratado como ignorante ou atávico defensor de coisas passadas. Não se suporta o jugo da castidade e inventam-se 1000 maneiras de lubrificar os preceitos divinos. Santo Agostinho diz: os demônios povoaram o inferno pela impureza, os demônios povoaram o inferno pela soberba, e os homens o povoam pela impureza. Nossa Senhora de Fátima diz que muitas pessoas vão ao inferno pelo pecado da carne. E olha que desgraça do inferno. O tipo de mulher que está na mídia é a mulher fruta. É a mulher melão, é a mulher melancia, é a mulher morango. E olha a estratégia do diabo para pegar o inconsciente coletivo dos homens. Eu vou te perguntar uma coisa e você me responda com sinceridade. Fruta é feito para quê? Eu pedi para você me responder, eu só vou dar mais uma chance, porque o tempo de pregação é curta. Fruta é feito para quê? Inconsciente, coletivamente, o demônio quer implantar. A mulher é feita para comer. Satanás maldito, não dá valor à família, não respeita a mulher, estão querendo tirar a dignidade da mulher. Aí no mundo é fácil você ver baile funk, os meninos moram no Rio de Janeiro, eles sabem a batalha que é lá. As meninas vão de saia curta, sem calcinha, para transar dentro do baile funk. Prostituição hoje é R$20 em qualquer orelhão do centro de São Paulo.
E paga prostituta hoje em dia no mundo quem está fraco. Porque transar virou a coisa mais fácil. Aí isso é no mundo. Aí você entra na igreja. Meninas da missa de saia curta. Blusa mostrando metade do seio. Aí foi uma garota confessar com um sacerdote, amigo meu. Saia curta, quase dando para ver o útero da garota. Aquela blusa descarada mostrando metade do seio. Quando ela chegou na confissão, o padre disse a ela: prostituta eu só confesso depois de arrependida, minha filha. Aí a menina chegou e falou assim: padre, todos os sacerdotes que eu ia confessar elogiavam minhas pernas, falavam que eu era bonita. Ele falou: falso sacerdote, porque eu, um falso sacerdote, eu quero primeiro o seu arrependimento, depois a sua conversão. E por causa dessa dura, a menina está convertida hoje. Santa Perpétua foi colocada na arena para ser destruída por morte pelos touros, porque não queria negar o nome de Jesus, e disseram: se você não negar o nome de Jesus, você vai ser uma mártir. Ela não quis negar o nome de Jesus. E quando ela estava lá no meio da arena, os touros vinham em cima dela e colocavam aqueles chifres enormes e possantes, entravam na carne dela, jogavam aquela moça jovem para o alto. Quando ela caía no chão, que ela se arrebentava, que o sangue começava a vazar pelo ouvido, pelo nariz e por partes do corpo dela. As pessoas que anotaram na ata dos mártires, o martírio dela, ficaram impressionados com uma coisa: Santa Perpétua não ligava para as dores do corpo dela, mas ela segurava pedaços da sua roupa, para que a carne dela não ficasse exposta, para que os homens que estavam vendo o martírio dela não sentissem prazer ao ver o corpo daquela jovem. E ela se importou mais com o pudor do corpo dela, que diz a Bíblia em 1 Coríntios 3,16, que é templo do Espírito Santo, para não tentar os homens, e para chegar no céu e ser recepcionada por Jesus. Isso que é princípio de guardar a castidade. Dá pavor. Quando eu fui pregar um dia em Fortaleza, eu tive que dizer para uma moça: moça, se eu fosse o padre, eu não te daria a comunhão, mas uma roupa digna, porque você ofende a santidade de qualquer pregador. As pessoas querem nos matar por isso. Nós somos radicais, nós somos intolerantes, mas ninguém liga para o Senhor Jesus Cristo na missa sendo profanado. Ninguém liga para a falta de decoro na casa de Deus. Ninguém liga para a prostituição no templo. O Senhor na cruz tem sido ultrajado, a sua igreja destruída, o seu livro profanado, e as pessoas cheias de piedade falam: irmão, pega leve, você precisa saber amar. Eu falei: vai falar isso para João Batista, seu infeliz, que chamava as pessoas de raça de víbora, e Jesus disse que ele era o maior pregador nascido de uma mulher. Por que Jesus elogiou o pregador que xingava o povo? Porque a vida reta dele despertava a consciência dos adormecidos. E tem pessoa que só conserta dando paulada no lombo. Os pregadores não falam mais sobre o inferno, porque fala que assusta. Aí Nossa Senhora é uma idiota imprudente que aparece no céu e começa a falar sobre o inferno. Aí tem teólogos que falam: fica quieto, Maria, porque a do Evangelho ela é silenciosa, essa Maria fala demais. Aí nós somos os ignorantes, os idiotas, os bestas, e a juventude irá ao inferno. Por que o demônio quer lançar a juventude na impureza? Porque São Gregório Magno diz: aquele que entra na via da impureza sai da via da fé. O Papa João Paulo II diz: quem salva o jovem salva a igreja. E um jovem para ter um trabalho eficaz dentro da igreja, ele precisa ter castidade, vida pura. Porque Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Um jovem que vê a Deus comunica a Deus, mas jovem que só sabe transar está fora da graça. Ele pode ter palavra bonita, mas ele não gera conversão e arrependimento em ninguém, e com isso o inferno fica lotado. Aí o jovem chega na confissão: me masturbei. Não, é normal. Ah, transei com a minha noiva. Ah, você já é noiva, então pode. Aí o ministério de rock católico foi na casa de uma amiga no estado do Brasil, com os olhos tudo pintado, cabelo que nem emo, e a menina disse que vivia a castidade, e o infeliz da bandinha de rock católico diz: eu não vivo a castidade com a minha noiva, porque eu tenho a consciência de que eu vou casar com ela. Então a gente tem relação sexual, e faz um show, cobra 50 mil reais, as meninas ficam gritando por causa
que o cara é bonitinho, não gera arrependimento, não gera conversão, esse jovem não pega gosto pela palavra, não tem vida eucarística, não começa a fazer penitência, não se mortifica, e Satanás aplaude. Estamos acabando com os jovens da igreja. Sabe por que isso? Porque 1 João 2,14 diz: jovem, vós sois forte, porque a palavra de Deus permanece em vós e venceste o maligno. Satanás tem medo da juventude santa, e por isso, em nome de Jesus e pela profecia do Espírito Santo, eu hei de proclamar: neste retiro levantará uma geração de jovens santos, puro, casto, abençoado, para fazer o bem na igreja. Estou sentindo um cheiro de chifre de demônio queimado aqui, aleluia. Jovem, não se vive a castidade sem abandonar a ocasião do pecado. Sabedoria 1,12 vai ensinar: não procureis a morte por uma vida desregrada. Não sejas o próprio artífice de vossa perda. Deus não é autor da morte, e a alegria dos vivos não lhe dá prazer algum, e a morte dos vivos não lhe dá prazer algum. Eu vou falar uma coisa aqui, eu sei que você vai escandalizar, mas não tem problema. A moral católica ensina que beijo de língua é pecado grave. Santo Afonso, Frei Antônio Roio Marinho. Você fala isso em qualquer lugar hoje, a pessoa quer roubar o microfone de você, fala que você é um doente. A doutrina católica ensina que o beijo de língua é uma preparação para o ato genital. Aí você está lá beijando, amassando, você fica lubrificado, seu namorado fica com o pênis ereto, e vocês acham que é Alice no País das Maravilhas, que não vai acontecer nada. Que você é feito de borracha, que não vai pegar nada. Vai. Aí eu entro dentro do quarto, fico com meu namorado sozinho, dando um amasso, e não quero cair. Estou dentro do carro sozinho, não quero cair. Estou nos lugares propícios e não quero cair. Isso é ingenuidade. Escuta o que eu vou te dizer. São Dionísio Areopagita dizia: aquele que não abandona o pecado venial, Deus não o ajudará a abandonar o mortal. Porque quem ama o perigo nele perecerá, diz a palavra de Deus, Eclesiastes, acho que é 3:29. Eu costumo dizer por aí: beijo de língua é que nem ferro quente, liga em cima e esquenta embaixo. É difícil. Agora, se nós amarmos mais a Deus do que o pecado, se nós tivermos mais apreço pelo futuro do nosso sacramento e amarmos de verdade a pessoa com quem nós estamos, como que nós podemos dizer: eu amo a minha namorada, a namorada fala: eu amo o rapaz, e você sabe que se vocês caírem em pecado mortal e acontecer uma morte repentina, é imediatamente para o inferno? Porque Santo Afonso Maria de Ligório disse que a alma é julgada logo após a morte. Que tipo de amor que é esse que eu quero condenar a pessoa que eu amo? Será que eu amo a pessoa ou eu amo o corpo dela? Você já escutou falar que quem ama espera? Ah, mas a carne é fraca, pecado é vitamina? Jesus sabe que a tua carne é fraca. Por isso que ele falou: se o teu olho for ocasião de pecado, a tua mão arranca e joga longe. Qual que é a interpretação dessa passagem bíblica por São Bernardino? Esse arranca e joga longe é para abandonar a ocasião do pecado. Agora, olha que tristeza. Isso é a luta do final dos tempos, porque no final dos tempos a palavra da verdade não seria pregada. Santo Afonso Maria de Ligório, fazendo um exorcismo no demônio, diz: qual que é o tipo de pregação que você mais odeia? E o demônio disse: aquela que o pregador católico ensina a pessoa a abandonar a ocasião de pecado. Porque a partir do momento que um católico aprende a abandonar a ocasião do pecado, ele está perdido para mim. Eu não consigo pegar mais ele, porque ele tem sentido de vigilância. Escuta o que São Bernardo de Claraval nos ensina. É mais fácil você ressuscitar um morto do que estar na ocasião do pecado e não cair. Sabe por que isso? Porque dentro de você, meu irmão e minha irmã, você tem uma coisa chamada pecado original. E a tua tendência para fazer o mal é uma coisa de louco. Nós temos muita maldade entre nós somos muito ávidos ao pecado. Não adianta ficar passando maquiagem na nossa alma e querer enganar nós mesmos. Eu sou bom demais, eu sou santo demais. Um dia, São Vicente de Paulo estava no hospital
e atendia todo mundo com carinho, só que tinha uma enfermeira que era gatona, né? E a mulher ia perto dele e ele tratava ela mal. E um dia a enfermeira não aguentou e disse: você trata todo mundo bem, e eu chego aqui, o senhor é áspero comigo, por que você faz isso? E São Vicente de Paulo respondeu: minha querida, porque debaixo dessa cinza tem muita brasa. E o santo não dava mole não. Ele falou: eu sei do que eu sou feito. Se eu começar a me engraçar com essa enfermeira, eu ponho 10 tiros nela, então eu vou sair correndo. São Felipe Neri um dia olhou no espelho, botou a mão na cabeça e falou: Jesus, se você não botar a mão na minha cabeça hoje, a primeira prostituta que passar, eu faço um filho nela. Os santos tinham consciência da sua fraqueza, mas São Felipe Neri também ensina que na luta contra a castidade vence somente os fujões que abandonam a ocasião. Meu querido, dá fuga, não enfrenta esse pecado de frente, porque você não aguenta, ninguém aguenta. E o que acontece? Joga o povo na impureza e a igreja católica é destruída. Sabe o que Jesus disse para Santa Faustina? Eu vou acabar com todas as congregações religiosas que vivem na impureza. Vai num seminário para você ver quanto bicho que está dentro do seminário. Os caras nem disfarçam, meu. Quer ser padre boiolão? Que coisa ridícula. Padre tem que ser homem. Jesus foi homem. Oi, tudo bem? A paz. A paz do que, infeliz? Está em conflito com você. E sabe que a igreja não aprova homossexual e está dentro da igreja por quê? Para acabar com a fé católica. Porque os comunistas introduziram milhares de homossexuais dentro do seminário. Porque é horrível para um católico ver um padre homossexual celebrando uma missa. E eles querem botar monte de seminarista gay que fica transando de madrugada no quarto, acessando internet pornográfica e fazendo absurdos. O que acontece? A ira de Deus desencadeia sobre a igreja. Olha a situação. Quantos jovens que não têm tido relação sexual nessas baladinhas católicas que tem por aí, começa a dançar, as meninas rebolam de uma maneira tão sedutora, e São João Crisóstomo diz: aonde se dança, São João Crisóstomo, doutor da igreja, aonde se dança, aí está o demônio. Ah, mas é uma loucura. A maneira de se dançar para Deus é com beleza corporal. Eu não preciso ficar seduzindo, eu não preciso ficar rebolando, eu não preciso escandalizar com o meu corpo, eu não preciso usar um ritmo para seduzir os rapazinhos. Aí eu vou lá e requebro bastante. Aí levo o menino para masturbação. Aí no dia do julgamento não é só ele que vai pagar pelo pecado dele, mas a pessoa que fez ele cometer também. E por que não ensinam mais isso na igreja? E por que não se é esclarecido sobre isso nas catequeses? A juventude doente pelo prazer, ávida por isso, tem caído. E eu te pergunto, cadê a juventude missionária? Cadê o jovem? Quantos jovens você conhece missionário que sai proclamando a palavra de Deus por aí? Cadê os grupos de jovem católico de joelho diante do Santíssimo? Cadê a doutrina católica na boca da juventude? Cadê o estudo, a moral, a ética? Cadê o compromisso com o Papa? Aí você vai lá, em congregações religiosas fiéis, vai e conversa com o jovem dos heraldos do Evangelho para você ver da boca deles correndo a doutrina. Vai ver a vida deles. Vai ver um jovem de uma congregação como a do mosteiro do meu diretor espiritual, que acorda às 6 da manhã para rezar, que reza o rosário, que fica no Santíssimo e que tem aula de religião católica. Conversa com uma criança dessa de 12 anos, que você vai falar: nossa, tem padre que não sabe o que uma criança dessa sabe. Por quê? Mutilaram a doutrina. Escuta alguns professores de seminário ensinando, que você vai ver. Falou: isso é teologia que ele está ensinando? Isso daí parece o vômito do inferno. Que coisa absurda que eu entro para ser seminarista num canto desse e quero ser fiel e não consigo. Aí jovem me liga desesperado em casa: Anderson, eu quero ser padre, eu amo o sacerdócio. Mas os meninos ficam me procurando para sexo no seminário, ficam falando que eu sou bonito. Eu quero adorar o Santíssimo, o reitor não deixa, manda eu ficar jogando bola, bilhar, bimbolim. Fala que eu preciso ficar jogando videogame, senão eu vou ficar louco. E eu vou conversar com a psicóloga fala que eu sou fanático. Aí os jovens que querem vocação são frustrados, ficam adoentados psiquicamente, porque vê uma igreja que não tem a menor relação com a que Cristo fundou.
Esse é o combate dos cristãos hoje. Você quer ser católico dentro da igreja, as pessoas não deixam. Você faz uma pregação numa emissora católica, eles te cortam, não vende a sua palestra e nunca mais você é chamado de volta. Porque estão comprometidos, estão vendidos. E se você não rezar muito, se você não estudar, o demônio vai acabar com a sua vida. Você está jogando praga em cima de mim, não estou sendo realista. A mesma coisa eu digo para mim, porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Se eu não vigiar, Satanás me mutila. Acorda, desperta. Não estamos em tempo para brincadeira. É tempo de guerra, é tempo de pureza. São José Maria Escrivá dizia aos jovens: para vencer a luta contra a castidade, São Francisco de Assis jogou no gelo. São Bento jogou-se nos espinhos. São Bernardo se jogou num tanque gelado. E você o que faz? Aí se eu falar em penitência para você e dizer, São João Maria Vianney diz que a penitência é importante para o corpo, como o Espírito Santo é importante para a alma. Aí se uma pessoa te ensina a dormir no chão, tomar banho gelado, fazer jejum, você vai falar, não, essa pessoa é doente. Aí vai começar a usar palavras da psicologia moderna, sadomasoquista. Se a pessoa fala para você ter temperança, para você ter domínio próprio, não. Deus fez tudo para mim aproveitar do máximo. Agora me diga uma coisa, lê a biografia dos santos que fizeram penitência e dá uma lida geral nessa sociedade agora, que você vai ver um contraste. Você vai ver uma igreja que brilhou e você vê uma igreja hoje que está apostatada. Há um sintoma que os envolve. Aí ele fala que inventam-se 1000 maneiras de lubrificar os preceitos divinos de Cristo. Tivemos a época da eleição. A Igreja Católica do Brasil foi rasgada no meio. Católicos pregadores. Eu fiquei com vergonha do Gabriel Chalipa. Eu falei, como pode um cara ser tão Judas na igreja como esse daí? O cara defendendo e dizendo que o Lula é um católico fervoroso na Record, uma televisão maçônica, e dizendo que a Dilma é uma católica fervorosa, declaradamente abortista, guerrilheira, narcotraficante. Ela falou isso. O Papa Bento XVI recebeu uma ligação de um padre amigo meu do Brasil. Ele contou a história e o Papa manda uma declaração para o Brasil falando para não votar em pessoas que são abortistas. Aí vai lá na PUC, Pontifícia Universidade Católica, a católica só de nome, aquilo é um antro de demônios e comunistas. Os professores de teologia lá aprovam o aborto. Os professores de teologia abertamente contestam o Papa. E sabe o que eu acho incrível? O cardeal deveria fazer alguma coisa, meu Deus do céu. E a omissão, e o silêncio, e o medo. Aí o Papa Felipe III diz, a pior falsa profecia é o silêncio. Se eu vejo o mal e não denuncio ele, eu sou conivente. Sabe por quê? Porque as pessoas são covardes. É fácil ver um pregador pregar e aplaudir, mas depois ter a coerência de você arrebentar com o erro, fica com medo, porque a verdade causa perseguição. Aí chega lá o religioso Frei Beto e começa a elogiar os governos comunistas e dá uma vergonha. Por quê? Porque na Alemanha milhões de judeus foram assassinados por causa de um clero de uma igreja covarde, por causa que aqueles que deveriam ter a verdade na boca se calaram, porque para eles seguir Jesus Cristo não tem mais nada a ver com martírio. Essas pessoas, elas aplaudem o sangue dos mártires, mas não querem derramar uma gota do seu. Eu acho bonito São Lourenço sendo queimado na chapa, eu acho bonita a cabeça de São João sendo Batista sendo cortada, eu aplaudo eles, mas na minha hora, não estou disposto para isso. Governo comunista é a salvação do mundo. Aí vem o padre Júlio Lancelotti e justiça social. O Papa chamou todo mundo na xixa. Eu estou dando nome aos bois. E não tem problema essa minha cabeça ser cortada. Jesus põe outra no lugar.
mas é porque eu tenho pavor de ver esse bando de pregador covarde dentro da igreja católica, que de católico não tem nada, católico, apostólico, romântico. Ai, coloca a mão no coraçãozinho, ai Senhor, me toca. Aí depois vai um monte de menina fanática, ai eu quero te dar um abraço, você me tocou. Eu não tenho visto isso pelo Brasil. Eu não sou contra a cura interior. Eu sei que é necessário chorar, porque eu fui abusado sexualmente, eu tive pai separado, eu sei quanto que eu chorei em encontro. Mas sabe quem eu preguei? Sabe quem que eu peguei no retiro de cura interior para me dar paulada e para me abraçar? Padre Léo. Aqui ele sabia fazer cura interior. Ele descia o pau e passava depois um amorzinho no coração. Mas não era só a suquinha, não. Era verdade também. Você vem aqui no meu grupo, você não pode falar isso, você não pode falar isso, você não pode falar isso. O que Efésios 5,11 diz? Não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as abertamente. Sabe o que é isso daí, irmão? Isso daqui é a luta dos cristãos no final dos tempos. Estão querendo amordaçar a igreja. Estão querendo silenciar os católicos. Estão querendo acabar com a profecia dentro da igreja. E esse espírito demoníaco coletivamente gera um medo por causa da falta de exemplo. Há um sintoma que os envolve a todos: a tentativa de desviar os fins sobrenaturais da igreja. Por justiça, alguns já não entendem a vida de santidade. Mas uma luta política determinada, mais ou menos tingida de marxismo, que é inconciliável com a fé cristã. Por libertação não admite a batalha pessoal em fugir do pecado, já falei isso. Mas uma tarefa humana que pode ser nobre e justa em si mesma, mas que carece de sentido para o cristão. Se implica a desvirtuação da única coisa necessária, a salvação eterna das almas, uma a uma. Anderson, você falou da crise da igreja. Não é pesado falar isso que a igreja está passando, não? Ainda bem que tem uma mulher chamada Virgem Maria que não tem princípio de covardia. Olha o que ela falou em Salete. A aparição de La Salete. Os governantes civis terão todos o mesmo objetivo, que consistirá em abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a toda espécie de vícios. Os governantes civis. No ano 1865, vê-se a abominação nos lugares santos. Nos conventos, Nossa Senhora está dizendo, só estou sendo porta-voz dela aqui. As flores da igreja serão apodrecidas. Olha a tônica de Nossa Senhora. E o demônio tornar-se-á como que rei dos corações. Aonde que o demônio vai tornar rei dos corações, meu irmão? Se você está entendendo essa pregação? Aonde? Na igreja. Dentro da igreja. Que os dirigentes das comunidades religiosas estejam atentos em relação às pessoas que devem receber. Porque o demônio usará toda a sua malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas entregues ao pecado, pois as desordens e o amor aos prazeres carnais estarão espalhados por toda a terra. Nossa Senhora diz, cuidado você que é fundador de uma comunidade, de uma casa religiosa, o tipo de membro que você acolhe, porque chegará um tempo em que os homens terão um vício tão grande do pecado que será difícil de largar. E uma pessoa dessa dentro de uma comunidade, ela atrai a ira de Deus. A França, a Itália, a Espanha e a Inglaterra estarão em guerra. O sangue correrá nas ruas. O francês combaterá contra o francês, o italiano contra o italiano. Agora só falta o nosso Senhor falar assim, o carioca contra o carioca. A seguir haverá uma guerra geral, que será honrosa. Durante certo tempo, Deus não se lembrará mais da França nem da Itália. Por quê? Porque o evangelho de Jesus Cristo não será mais conhecido. Os maus estenderão toda a sua malícia. Até nas casas as pessoas matar-se-ão e massacreão mutuamente. Nossa Senhora falou da crise da igreja aqui. Vamos mais uma? Papa Paulo VI. 1977, há uma entrevista a um jornalista católico chamado Jean Guiton. Há uma grande perturbação neste momento no mundo e na igreja, e o que está em questão é a fé. Acontece-me vir repetidamente à mente a frase obscura de Jesus do Evangelho de São Lucas:
Quando o Filho do Homem voltar, encontrará ainda fé sobre a terra? Acontece que saem livros em que a fé sobre alguns pontos importantes está em retirada. Que os episcopados se calam, que não se acha estranhos esses livros. Isto, segundo meu parecer, é estranho. Sabe o que o Papa está dizendo? O Leonardo Boff escreve um livro dizendo que a Eucaristia não é a presença real de Jesus, é uma ceia fraterna. Diz que Nossa Senhora é deusa, e não se levanta nenhum bispo para tirar esse cara de circulação, esse livro. E uma editora católica que se diz franciscana publica essas bagaceiras do inferno. O Papa está lamentando, falou: isso, ao meu ver, é estranho, porque eles devem ser guardião da fé e permitem que essas águas podres cheguem nas casas e as pessoas são enganadas. E o Papa continua: releio às vezes o Evangelho do fim dos tempos e constato que neste momento emergem alguns sinais deste fim. Estaremos próximo do fim? Isto nunca o saberemos. É preciso estarmos sempre prontos, mas tudo pode durar ainda muito tempo. Aquilo que me impressiona quando considero o mundo católico é que no interior do catolicismo parece às vezes predominar um pensamento do tipo não católico. E pode acontecer que este pensamento não católico no interior do catolicismo se torne amanhã o mais forte. Mas jamais se representará o pensamento da igreja. É necessário que subsista um pequeno rebanho, por menor que seja. Isso daqui foi um alerta para a igreja de 1977. O Papa diz: dentro da igreja católica há um pensamento do tipo não católico. E o Papa diz: futuramente esse pensamento será mais forte, mas não vai representar o pensamento da igreja, porque a doutrina da igreja é perene e imutável. E você? O que você vai fazer para se salvar se tanta mentira está na boca de pregadores católicos? Meu querido e minha querida, você tem que ter o catecismo de cabeceira. Você tem que ler bons livros, meus irmãos e minhas irmãs. Você tem que buscar a Sagrada Escritura e escutar homens que amam a igreja e, porque têm amor à sua alma, consagram o seu tempo e o seu estudo para te ensinar a verdade. Desde quando eu me converti, eu comprei 8 mil reais em livros, porque eu vivi uma vida iníqua no meu passado. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Deus, quando eu venho pregar, Ele coloca amor na minha alma pela tua. Eu não sou indiferente com você, eu me importo com a sua vida. E por importar com a sua vida, eu trabalho para estar na verdade, para poder ensiná-la. Porque o meu sonho é um dia chegar no céu e encontrar você lá. E por isso, nós católicos temos que ter esses princípios arraigados dentro de nós. Nós precisamos ser fiéis à igreja. Quem dirige a igreja é o Santo Padre, o Papa. Nossa Senhora disse ao Padre Gobi em 7 de agosto de 1976: hoje, quem não está com o Papa não conseguirá permanecer na verdade. As seduções do maligno tornaram-se tão insidiosas e perigosas que conseguem enganar qualquer um. Até os bons podem cair. Podem cair até os mestres e os sábios. Podem cair até os sacerdotes e os bispos. Nunca cairão os que tiverem com o Papa. Eis porque quero fazer de vós um exército ordenado e atento, obediente e dócil, para com os desejos deste meu primeiro filho predileto, o vigário do meu Jesus. Eu vou fazer um diagnóstico aqui para ver se Nossa Senhora teve razão ou não. A primeira encíclica que o Papa lançou chama-se Deus é Amor. Você não pode mentir, porque se você mentir agora, você vai ter que confessar com o Papa. Nós estamos numa família, então vamos lavar um pouco de roupa aqui agora. Quem leu a primeira encíclica do Papa Deus é Amor, levanta a mão aqui. 3, 4 pessoas. Você entende que o seu pastor diz para você que diante de Mateus 24:12 está escrito que ante o crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E o Papa quis bater na cabeça do diabo com essa encíclica, gritando para a igreja católica viver o amor, porque cumprindo esse mandamento se cumpre o resto. E sabe o que acontece? 90% ou mais da igreja não lê os escritos do Papa.
Aí a mídia vem e arrebenta com o Papa Bento XVI. Aí um dia eu cheguei na casa de uma tia minha evangélica, ela estava com uma amiga crente dela, apareceu o Papa Bento XVI. Aí a mocinha lá chegou e falou assim: eu odeio esse Papa, eu não aguento nem olhar para a cara dele. O outro eu gostava mais, ele era mais bonzinho, ele era mais carismático. Eu escutei aquilo e eu falei: moça, de que igreja que você é? Eu sou da igreja X evangélica. Aí eu falei: agora o lombo dessa moça vai assar. Eu falei: ah, você gostava mais do outro, né? Do João Paulo II, né? Que ele era bonitinho, carismático, ele tremia assim, era bonitinho, né? Eu falei: caiu agora na minha. Eu falei: então, esse Papa que você gostava, quantas encíclicas você leu dele? O que é encíclica? Quantas exortações apostólicas você já leu do Papa? Quantas catequeses dele você já ouviu? Quantos livros dele você já leu? E comecei a perguntar. Aí ela já começou a ficar moada na cadeira e teve que responder baixinho: nenhum. Eu falei: tá vendo como você é, minha irmã? Você é mídia dessa besta imunda que está na sua frente, chamada televisão. Ela dita as regras que você tem que viver. Se ela diz A, você diz A. Se ela diz B, você diz B. Sabe por que você está falando que você não gosta desse Papa? Porque a maçonaria é comprometida para manchar a imagem do Papa na mídia. Ela é comprometida a mentir sobre ele. Ela é comprometida a caluniar ele. E você foi vítima do demônio porque você caiu nesse conto maldito de ter raiva do vigário de Cristo. Mas eu ainda tenho tolerância com você porque você é protestante. Mas eu falei: aprenda uma coisa. Quando você abre a boca para falar, analise o seu discurso, para você não cair na insensatez como você foi agora insensata, minha irmã. Quando você for falar que você gosta de uma pessoa, não gosta simplesmente dela porque os outros gostam, porque nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Conhece o Papa que você vai se apaixonar. Se você conhecer o Bento XVI, não tem como você não amá-lo. Ele é o maior teólogo do mundo. Viva o nosso Papa, ele é maravilhoso. Saiu o novo documento dele sobre a palavra de Deus. Já está na minha bolsa. Eu vou comer aquele documento para ensinar a igreja o que Cristo diz pela igreja. São Francisco de Sales diz: a igreja, Jesus e o Papa são um só. Santa Catarina de Sena chamava ele de doce Cristo sobre a face da terra. Você vai nas seitas protestantes, você escuta em cada canto uma coisa. O pastor X diz isso, o pastor Y diz isso. A igreja não tem vozes, ela tem uma voz, do Cristo. E na igreja católica nós temos um dogma chamado infalibilidade papal. Isso significa que o Papa nunca vai errar em fé e moral. O Papa Alexandre VI, no momento de fraqueza, Moisés, teve 12 filhos. Alexandre VI. Só que esse Papa nunca escreveu uma bula errada. Esse Papa nunca iria dizer que o inferno não existe, que Jesus não está na Eucaristia, não. Sabe por quê? Porque o Papa não é rico e imoral. Ele pode ter não tido uma vida santa, mas ele não é rico e imoral. Isso é dogma. E por que Nossa Senhora pediu para estar com o Papa? Porque da boca dele escorre a verdade. E o que fizeram com o Papa? Destruir a pessoa dele. Aí você vai lá para a Espanha, o Papa passando e os caras beijando de língua, homem com homem. Eu queria dizer para esse povo que eles não entendem, gente. Se Deus quisesse casamento de homem com homem, Deus não teria criado Adão e Eva, teria criado Adão e Ivo, meu Deus. O cara não percebe que o nariz é feito para respirar, que o ouvido é feito para ouvir, que a boca é feita para falar, para degustar, e que numa relação sexual há um pênis e uma vagina e que ele não pode fazer outras coisas. O cara não sabe que esse relacionamento não gera procriação, não gera vida, e ainda fica insistindo: a igreja é retrógrada, a igreja é isso. Aí tem pessoa dentro da igreja e diz: o Papa é muito radical, ele tem que abrir para os homossexuais. Por quê? Porque já conseguiram implantar na igreja. Isso é luta total. Escuta o que eu estou dizendo. Dos cristãos no tempo do fim. Controle de natalidade. Meu Deus do céu, a coisa mais demoníaca que se tem na igreja chama-se planejamento familiar, que algumas pessoas ensinam sobre isso. Você nunca vai ver isso escrito em nenhum documento da Santa Sé. A igreja chama paternidade responsável. E diz que o número de filhos no casamento é estabelecido por Deus. E que não pode usar anticoncepcional, camisinha DIU.
E o método Billings, que é aquele método do muco vaginal da mulher que ela sente e que não pode ter relação sexual para engravidar, a mulher, escuta isso, estou falando doutrina católica, está vindo quentinho do coração de Jesus. Uma mulher só pode fazer o método Billings em 3 situações: problema psicológico, problema físico grave e problema financeiro. Caso contrário, essas 3 questões não impedem, a coisa mais comum é uma mulher católica ter 3, 4, 5, 6, 7, 8 filhos. Aí a mentalidade de hoje é o quê? Nossa, eu vou colocar filho para educar, eu vou ficar louco, eu não vou ter tempo. Aí os muçulmanos na França chegaram para um amigo missionário meu e disseram assim: na igreja católica os católicos vivem a mentira do controle de natalidade. Para uma sociedade para frente tem que ter 2,69 de filhos por família. Caso contrário, o país entra no inverno demográfico. Inverno demográfico chama. Isso vai acontecendo que o projeto de Deus, que é crescer-vos e multiplicar-vos, não acontece. Aí o católico usa método contraceptivo, comunga nesse pecado mortal. Aí os muçulmanos chegam para os missionários católicos e diz: as catedrais católicas daqui 50 anos serão mesquitas nossas, e nós conquistaremos o mundo pelo ventre de nossas mulheres. Mas e a condição financeira? Sabe o que é isso? O que Papa Paulo VI diz: quando o Filho do Homem voltar a casa, será fé sobre a face da terra. Meu querido, se Deus, quando Elias estava no deserto, porque ele mexeu com Jezabel e foi lá para se guardar em oração, não tinha nenhum homem para sustentar ele. Deus enviou no deserto um corvo levando pão com carne, quando Deus quer até o urubu virar garçom. E a Bíblia diz que Deus cuida mais de você do que os lírios do campo e dos passarinhos que não ceifam e nem plantam para comer. Deus dá o frio conforme o cobertor. O problema é que nós perdemos a fé na providência de Deus. Achamos que Deus não está interessado com aquilo que é nosso. E o Padre Jesus Ortega diz, citando o Papa Pio XII: Papa Pio XII, quereis fazer um bem para Deus? Colocai muitos filhos do mundo e tornai-os apóstolos. E ele diz: se você é pai e mãe e o seu filho não se tornou um apóstolo, você fracassou na sua vocação. Aí o povo tem medo de colocar filho do mundo, o controle de natalidade vem e o magistério da igreja não é obedecido. O Papa fala para não fazer e o povo não. Aí você pode estar pensando: meu Deus do céu, menino, você é meio louco, está falando essas coisas, você não tem medo não? Eu não tenho medo da verdade, eu amo a verdade. Isso é luta do final dos tempos. Sabe por que é luta do final dos tempos? Porque muitos filhos que foram impedidos de nascer eram para ser intelectuais católicos, eram para ser sacerdotes, eram para ser religiosos, eram para ser pregadores, e vida de crianças no ventre foram vedadas, porque Jeremias capítulo 1 versículo 5 diz: antes do teu nascimento eu já te havia consagrado e designado profeta das nações. A vocação vem desde toda a eternidade na mente de Deus, e tem pais que abortam os planos do Senhor, estrangulam a profecia no meio da igreja por usar controle de natalidade e métodos contraceptivos, que é contra a doutrina da Santa Igreja Católica. Sabe o que é isso, irmão? É a luta do final dos tempos. São Gregório Magno diz que no final dos tempos a doutrina da igreja iria desaparecer. Irmão, minha irmã, luta, arregaça as mangas, vamos para cima. Nós não podemos nos acomodar. Paulo diz em Romanos 12:2: não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Vamos fazer um propósito: depois deste retiro vamos renovar a nossa vida de oração, a nossa vida de estudo, vamos pagar o preço de ser católico, porque a igreja conta conosco, irmão. A igreja conta com você. Nós não podemos acovardar. Nós temos que estar com o Papa. E o Moisés me deu 1 minuto e 10, eu estou sendo fiel, falta 8 minutos. Sustentação da igreja, Eucaristia. Presença real de Jesus que sustenta a igreja.
Nessa batalha da igreja, o demônio quer acabar com a Eucaristia. A eclésia do Papa João Paulo, a encíclica do Papa João Paulo II, Eclésia da Eucaristia, disse o quê? A igreja vive da Eucaristia. E a missa é a atualização do sacrifício de Jesus na cruz. São Leonardo de Porto Maurício perguntava ao povo quando estava indo na missa: quando ides à missa, sabeis que ides ao Calvário? Alguns católicos chegam e falam: nossa, no começo da minha fé eu sentia tanta coisa boa na missa, mas hoje em dia eu não sinto mais nada. É uma secura. Ai, aquele padre celebra a missa tão silenciosa, aquele velhinho. Querido, quando você vai na missa, você está indo aonde? No Calvário. Você quer sentir o que no Calvário? O que você acha que Nossa Senhora sentiu no Calvário? O que você acha que o discípulo amado de Jesus sentiu no Calvário? Será que nós entendemos a mística da missa na igreja? Eu digo para vocês, para que é feita a Santa Missa? Para adorar a Deus. Eu vou na missa para amar e para sofrer. Esse é o mistério da missa na vida do católico. Eu não vou dar uma catequese sobre o que é a missa, porque eu estou aqui para denunciar as dificuldades dos cristãos no tempo do fim. Sabe o que acontece hoje, irmãos? Missa afro, proibido em 1982 pela Santa Sé. Aí chega lá na missa afro, o cara começa a rodar que nem um preto velho no meio da missa. Aí chega um monte de macumbeira fazendo ofertório para Satanás na missa, usando a guidar de macumba, fruta, galinha, charuto. Aí chega o pai de santo e começa a incensar o povo no meio da igreja. Aí chega o povo e começa a dançar que nem cavalo na macumba, porque eu já fui do ocultismo. Aí chega lá na missa, no estado do Brasil, uma madame burguesona vai lá comungar com seu cachorro, pega a Eucaristia e tenta colocar a Eucaristia na boca do cachorro. Aí lá no Paraná surgiu a missa pré-balada. O jovem entra de bermuda, de boné, não pode participar de boné na missa. Aí o moleque vem com skate levando a palavra, aí liga um monte de luz em cima da missa e começa a fazer balada no meio da missa. Para quê? Para chamar a juventude. Na Alemanha, a Fraternidade de São Pedro celebra a missa de São Pio-Quito, não é de costa para o povo, é virado para Deus. E está cheio de jovem de batina com vocação ao sacerdócio. Porque eles entendem lá na Alemanha que missa não é grupo de oração. Grupo de oração é uma coisa, missa é outra. Quer ver o que é missa? Assiste o Papa Bento celebrando. Vê o que a igreja ensina o que é missa. Aí o povo, missa pré-balada. Aí é missa do vaqueiro. Aí é missa sertaneja. Aí usa cálice de vidro em cima do altar. O documento redemptor e sacramento proíbe. Porque quando se usa o cálice de vidro no altar, o católico olha e diz assim, inconscientemente ele fala: nossa, Jesus, num copo de vidro eu coloco Coca-Cola, eu coloco meu suco de laranja, eu coloco água. Num copo de vidro eu coloco coisa perecível. Aí um monte de canto do Brasil, a renovação carismática me tranca, porque eu berro nos encontros dele que eles fazem assassino na liturgia, e que a renovação carismática precisa ser fiel ao magistério, porque a renovação carismática é importante para a igreja. Eu vi pela igreja pela renovação carismática, mas muitas vezes quando a gente alça a voz e fala: vocês não podem fazer isso, eles cortam a gente um monte de canto do Brasil, porque a gente quer ser fiel à igreja. Eu prego com um documento na mão, mas para alguns que são relativistas, a verdade dele, do Papa, não serve mais, é a minha verdade. Eu estive pregando um retiro na comunidade do Padre Rodrigo, que vai pregar para vocês. E tivemos a alegria de o canonista do Papa Bento XVI, Padre José Aparecido, pregar nesse encontro. Ele ensinou para nós, depois que foi instituída a comunhão na mão na igreja, triplicou o número de profanação. E quando uma pessoa
profana o Senhor, ela pega Jesus aqui na missa para levar para a macumba, para o satanismo, se ela for pedir perdão para o padre e se arrepender depois, o padre não pode perdoar imediatamente. O perdão tem que vir lá da Santa Sé, ela tem que escrever uma carta de próprio punho, o perdão tem que vir lá de Roma. Aí sim a pessoa é perdoada. E depois que começaram a colocar a comunhão na mão, triplicou o número de profanação. As pessoas roubam Jesus e tanto mais. E o normal da igreja, escuta isso, o normal da igreja é comunhão na boca. O na mão é o extraordinário, mas o ordinário é comunhão na boca. Quantas vezes que você chega na missa, você ajoelha para querer comungar? Pode aplaudir então. Você chega na missa, quer comungar de joelho, levanta! Você quer comungar na boca? Põe a mão! Preguei há 15 dias atrás sobre a Eucaristia num congresso da Renovação Carismática. Ensinei a molecada a comungar de joelho, porque quando se ajoelha Jesus Cristo na hora da Santa Missa, dá-se reverência porque você está recebendo. Aí o povo foi comungar na missa, o bispo falou, levanta, não vou dar comunhão de joelho. Olha o que a gente vive, olha que dificuldade. É difícil ser católico. Aí você pode ir lá fazer missa sertaneja, aí você vê lá no YouTube, missa na beira da piscina, as meninas indo comungar de biquíni. Que horrível isso, que demônio miserável. Aí você vê missa de ministro da Eucaristia indo dar o corpo de Jesus com o chifre do demônio, o rabo do demônio, criança vestida de bruxa no altar. Aí os que querem viver a missa com piedade, os padres que querem celebrar com santidade, apanha que nem subaco de aleijado. Esse padre que vai pregar para vocês, ele sangra na alma. É um homem perseguido porque quer a verdade, porque quer viver o mistério da igreja. E para encerrar, a missa é o sacrifício eterno de Jesus. E uma profecia de Nossa Senhora no livro do Padre Gobi. A Santa Missa é o sacrifício cotidiano, a oblação pura que é oferecida ao Senhor em toda parte, desde o nascer ao pôr do sol. O sacrifício da missa renova o sacrifício consumado por Jesus no Calvário. Nossa Senhora está dizendo, toma cuidado aqui com o que ela vai falar. Acolhendo a doutrina protestante, dir-se-á que a missa não é um sacrifício, mas apenas a Santa Ceia, isto é, a recordação daquilo que Jesus fez na sua última ceia. E assim será suprimida a celebração da Santa Missa. É nesta abolição do sacrifício cotidiano que consiste o horrível sacrilégio do anticristo, realizado pelo anticristo, cuja duração será de cerca de 3 anos e meio, isto é, de 1290 dias. Nossa Senhora está dizendo, o protestantismo vai crescer no mundo. E vão falar que a Santa Missa é como a ceia protestante. Por quê? Por causa da maneira impiedosa que a missa será celebrada. A falta de bons exemplos, como se celebra a missa, vai tirar o mistério do coração do católico. A doutrina vai desaparecer e o povo vai comparar a missa com uma ceia protestante. Só que na ceia protestante, as pessoas bebem suco de uva e cefado e pão de padaria. Mas você que é católico, tem a graça de vir todo dia no altar, e neste milagre você receber em seu coração corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado. Aplauda de pé o mistério. E eu fui fiel ao meu tempo, terminei a pregação no tempo previsto. Aplauda a igreja, aplauda esses mistérios. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coragem, meu irmão, tem ânimo diante da palavra de Deus. Quando Jesus concluía um momento de pregação, ele sempre provocava a atitude, durante toda a pregação e sempre no final.